que segue, eu acho que vai chegar um ponto que não vai ter ninguém solto. Porque está crescendo em progressão, acho que geométrica. Vai ter mais ninguém solto daqui a pouco. E o problema da violência nunca foi ser resolvido. Ao contrário, isso é grave. Quanto mais se prende, mais violência tem. Quando a violência não se resolve. E a gente fica, meu Deus, o que vamos fazer? E o juiz se sente pressionado. Às vezes eu tenho depoimento dele aqui. Foi um depoimento aqui, desabafo. E essa angústia que o José Milton externou com o pai dele aqui, eu sofro com o meu. E assim, num grau até mais acentuado, eu sou defensor público. Meu pai viu essa situação de Castelo, sou abominável, terrível, me ligou, meu pai não é muito me ligar. Eu que ligo. Joãozinho, eu chamo Joãozinho. Joãozinho, tudo bem? Pô, pai, pensa, pai, tudo bem. Meu filho, você viu o que aconteceu em Castelo? Pai, lamentável, eu vi. Você vai defender essa cambada de vagabundos. Olha, pai, Castelo não é meu, eu não trabalho em Castelo, eu estou aqui na 6ª Criminalidade de Teresina, mas a defensoria está atuando na defesa dele, muito provavelmente, o colega Gerson lá de Castelo já deve estar. Mas eu digo, olha, pai, eu não defendo o fato, nós não defendemos o fato, a gente não diz que, a gente não defende a prática do crime, nós defendemos direitos fundamentais, não tem, entre eles, um julgamento justo. Mas o direito penal, vamos ver friamente, ele não cumpre o que nos promete. Não cumpre o que nos promete. E pior do que isso, ele chega tarde. Ele chega depois que o crime já aconteceu. A pessoa já morreu, ou tem o seu patrimônio subtraído, a violência já ocorreu, o direito penal chega depois de tudo isso. Às vezes, o processo penal ele é muito cruel. Ele revitimiza. A vítima vai lá de novo contar tudo, não vê tudo. Se você for perguntar para a vítima, às vezes, a gente nem queria estar lá. Aliás, nós que militamos na área criminal, como é comum a vítima não ir para a audiência e dizer que não quer ir. O processo penal é cruel. A verdade é essa. Isso tudo é ponto de vista, eu falo assim, porque outro dia eu, terminando uma audiência na 6ª Criminal, o doutor Plínio, o promotor lá, e aí teve uma divergência sobre a questão do momento consumativo do roubo. Mas defendendo é lógico, uma integração mais liberal. E eles, olha, João, o STJ decidiu aqui, ó, subtraiu, acabou, pensei que posso ser tranquilo. Poxa, mas o policial estava olhando tudo, o policial chegou bem na hora, ele nos deslocou um metro. Ele, olha, eu vou concordar com a tese por razões humanitárias, mas eu estava vendo com o STJ. Eu disse, poxa, eu estou muito preocupado com a jurisprudência do STJ, cada vez mais rígida, cada vez mais carceradora, e eles discordam. Nunca se falou tanto de garantia nesse país. Quer dizer, a gente divergiu no ponto de vista, mas eu, ao ver a jurisprudência, realmente fiquei me preocupado. Temos aproximado muito o direito penal do inimigo, bastante. Quanto mais nos aproximamos do direito penal do inimigo, mais nos afastamos dos direitos fundamentais. Mais afastamos dos direitos fundamentais. Isso é preocupante. Isso é preocupante. Não sob a ótica só de um defensor público falando, que está atuando na defesa há muito tempo, mas falando do ponto de vista humanitário mesmo. Nós lutamos muito, décadas. Nossos pais talvez tenham lutado mais do que a gente, sofreram as agruras do estado de exceção, que muitos de nós não sofreram, mas batalhamos muito para conquistar certas garantias que hoje estão de mão. Isso é perigoso, né? Nas manifestações, quando existe, intervenção militar já, tem gente com a placa ali, intervenção militar. Isso é preocupante. Eu acho que o tempo não voltará, mas a gente se preocupa. O processo penal tem sido assim. A pena está cada vez mais antecipada, porque o jornal antecipa a condenação. Você assiste lá e aí, não, já era, condenado. Você não quer nem ouvir a história do outro lado, a história daquele que está sozinho. Porque se absorve 40% de quem está preso. Então, tem alguma coisa errada. Deixa eu aproveitar uma parte da fala do Dr. João Batista, e eu me lembrando aqui do Dr. José Milton falando, e lembrei de uma palestra que assisti em Brasília, eu e ele, Raul Zafarona. E ele dizia que o sistema capitalista precisa de um inimigo. O direito penal tinha um inimigo, aquele que era contra o regime. Hoje, não existe mais esse inimigo identificado. E, por que
será então o inimigo do direito penal? A propósito das palavras do João Batista, veja como ideologicamente as coisas são colocadas. Desde a época dos gregos, com Aristóteles, eu colhi aqui uma passagem de Aristóteles a propósito da participação do Estado, da responsabilidade do Estado na violação futura de uma norma por um delinquente qualquer. Veja o que Aristóteles dizia na ética da virtude dele. O Estado bom é aquele no qual nenhum cidadão precisa desrespeitar a lei, de modo que quem é obrigado a tornar-se fora da lei devido aos abusos políticos não tem culpa de viver fora da lei. Ou seja, lá naquela época, tal qual a gente diz hoje para as nossas famílias, né, a gente prega que nós temos que educar nossos filhos para que eles não desobedeçam outras regras. A gente não pode esperar que uma pessoa complete 18 anos para ele cometer uma infração, para você chegar lá para o seu filho e querer cobrar ou punir de alguma maneira. Você tem que educá-lo antes para depois cobrar uma responsabilidade dele. O Estado tem uma participação muito grande na violação de normas, porque todos os serviços públicos, sobretudo os sociais, eles são negligenciados. Então é muito fácil o Estado negligenciar sobre todos os aspectos, e depois que você viola a norma dele, ele diz, agora vai vir o vigor da lei. Não é verdade? Então, veja como é engraçado. E não é de hoje, os próprios penalistas, como João Lins, ele já dizia que o crime é um fenômeno ético-social, não somente ético-individual. Ou seja, na violação de uma norma, ela não decorre somente de uma degeneração ético-individual da pessoa. É ético-social porque faltou ao Estado educar essa pessoa. Só 30 segundos aqui a parte do João. Ele vem recordar aqui algumas situações. Se é possível o juiz considerar a situação de superlotação. Em várias decisões que concedem liberdade, deu pune. Atualmente o Brasil tem tantos presos, não comporta mais ninguém. E esse caso aqui, se esticando um pouquinho, né? Não dá para usar esse termo, mas das entrelinhas fica isso. Vamos ver se ele se enquadra, se ele pode ter um comportamento melhor, se ele pode sair e não voltar na semana que vem. Mais ou menos isso. Então, a gente só considera isso aí. E a pressão que a gente tem. Outro dia eu recebi um ofício do presídio dizendo assim, Excelência, atualmente, o presídio, com capacidade para 168 presos, está com 370. Estamos na iminência de um motim ou fogo em massa. Temos poucos homens com armas obsoletas que não serão capazes de controlar qualquer situação. Resumido, não pode ir mais ninguém. A qualquer hora a gente pode ter aqui uma situação de execuções dentro do presídio. Resumindo, é essa a situação. Então ele leva para o juiz esse fato, para que o juiz, quando for decidir sobre a prisão preventiva, que ela pense nisso também. Gente, tivesse o presídio numa capacidade normal, esse indivíduo não voltar. Nessa situação, acho melhor não. Não tem como você não refletir. Nós, enquanto instituições, devemos identificar os nossos gargalos. Todos nós temos, o Estatuto tem, a Defensoria tem, o Judiciário tem, identificar os nossos gargalos para melhorar a nossa atuação funcional, otimizá-la, maximizá-la. Mas não creio que vamos nós ser os arautos da eliminação da violência no nosso Estado. Não seremos. Temos que cumprir nosso papel e não perder de vista a nossa função das instituições garantidoras de direitos que lutamos há séculos. Não podemos abrir mão agora. Queria novamente agradecer o espaço, a oportunidade de estar aqui com vocês e colocar a exposição para outras vezes. Então, ficar o prêmio. Tem poucos promotores do Piauí que dão aula. E poucos dão aula por quê? Porque não tem tempo. É desgastante, não que não tenha conhecimento. Então, a gente acaba formando formadores de opinião futuros, operadores do direito, que não têm a visão do Ministério Público. E também nós precisamos passar por essa forma para a sociedade que o promotor de justiça não é um mero
repetidor de inquérito policial. Nós temos que ter a visão mais do Ministério Público, uma visão mais ativa, proativa, evitar. Muitas vezes o delegado ele cria lá um tipo penal, ele inventa lá, o promotor chega e denuncia exatamente do jeito que ele coloca, pede a pena, e na verdade essa não é a visão do Ministério Público. O Gerson, a outra influência para a questão desse debate aqui, o doutor Gerson ele disse o seguinte: olha, muitas vezes o promotor de justiça atua sem saber por que está atuando. Muitas vezes nós denunciamos, usamos uma prova, pedimos uma diligência tal, porque estamos fazendo de forma repetida, sem saber por que agimos dessa forma. Então a ideia, nós temos que buscar, como a questão do conhecimento, como argumentação jurídica, lá nos primórdios, nos autores, porque aqui vai nos dar um embasamento. Eu estou denunciando por quê? Eu estou servindo aqui de marionete de uma política pública muitas vezes torta. Então, assim, a ideia de você estudar, de você ter esse conhecimento, é exatamente para evitar, ou pelo menos ter consciência dessa posição. Nós podemos pensar assim: ninguém deve ficar preso. Por quê? Porque a cadeia não socializa. Certo? Mas então, se ninguém ficar preso, vai continuar havendo criminosos? Vai. Né? Claro que vai. Toda sociedade tem criminoso. Aí nós achamos a seguinte situação: libertar todo mundo que está preso vai resolver o problema de quem? De ninguém. Deixar de prender porque a cadeia está lotada vai resolver o problema? Não, não vai. Vai incentivar, na verdade, a intranquilidade social. Para Malatesta, ele entende o seguinte, que todo direito corresponde a um dever. Certo? E ele diz que um dos direitos da coletividade é o que ele chama de tranquilidade social. Aí o doutor João Batista vai me permitir, vou tomar um pouquinho jogar sardinha um pouquinho aqui para o lado do Ministério Público, né? Porque eu acho que até para a gente, na nossa atuação, para nós tentarmos... porque assim, a defensoria tem muitas armas, né? Na verdade, eu estou falando do bom discurso do debate jurídico aqui. Presunção da inocência, a questão das cadeias estão lotadas, tudo bem, isso é verdade. Eu me considero constitucionalista. Eu, na verdade, eu acho que nós precisamos reduzir o tamanho do direito penal. Isso é um fato, isso é indiscutível. Mas o crime vai continuar existindo. O Malatesta ele diz o seguinte, ele diz que o crime, na verdade, ele é uma violação a um direito coletivo. A sociedade tem um direito. Que direito é esse que a coletividade tem? Tranquilidade social. Se você rompe a tranquilidade social a partir do crime, então a sociedade ela perdeu parte do direito que ela tem. Quando o crime, só pelo fato de ter violado a ordem, a tranquilidade pública, certo? A tranquilidade, o direito à tranquilidade social, faz com que esse crime ele continue queimando. O crime queima, ele está queimando. Ou seja, o que ele chama de crime continuado é isso. Enquanto, aí a pergunta é, como é que se repara isso? Não se repara. Para ele, na ordem privada, se pune o criminoso, não é porque se está punindo, não está querendo apagar o crime. Quando o criminoso ele é punido, na verdade, até o Malatesta o Malatesta era advogado, diga-se de passagem, né? E ele trouxe referências para a defesa. Tanto que o Malatesta, talvez, teoricamente, é quem mais utilizado pela defesa. Júri, por exemplo, bons penalistas, né, que fazem júri, utilizam Malatesta, presunção da defesa, presunção de inocência, né, o ônus da prova. Na verdade, Malatesta utiliza isso, a defesa mais utiliza o Malatesta do que o Ministério Público. Só que o Malatesta, ele coloca isso. Ele coloca que enquanto o crime enquanto não há punição, o crime continua. Ou seja, a ordem social continua sendo violada. A grande discussão do Brasil não é necessariamente deixar ou não deixar ninguém preso, é julgar. Para isso, nós precisamos fazer com que o processo seja mais célere. Então, a questão aqui do Malatesta, né, que é utilizando aqui para o nosso debate, é esse. Se você pega e solta o réu, deixa solto. Vamos utilizar esse caso grotesco, né, lá de Castelo.
De repente, esses menores e o maior, vamos dizer que daqui a 45 dias, esses menores estejam soltos. Vamos dizer que daqui a 6 meses, esse maior, que é o grande, talvez o maior responsável por este crime, esteja solto. Onde é que a sociedade, o crime, vai continuar queimando? Vai continuar queimando. Então, essa questão, é isso que nós abstraímos do Malatesta nesse ponto. E só para encerrar, para não estender muito, eu fui agente penitenciário durante 8 anos. Ou seja, quando até o Moro perguntou que eu já tinha feito, rapaz, eu já fiz coisa pra caramba, porque eu já fui carteiro, trabalhei no INSS, fui recenseador do IBGE, já trabalhei tanta coisa, fui oficial de justiça, fui agente penitenciário, fui professor de interior, o que dava para fazer, fazia, né? E a maior experiência humana que eu tive foi trabalhando como agente penitenciário. O Dr. José Nilton, ele citou o Maranhão, né? Que são as quadrilhas lá, quais são os grupos? É o Bonde dos 40. Bonde dos 40. O meu que comanda a capital. Aí está surgindo um novo lá, né? Esperando a decisão do TSE. No Piauí, na época que eu trabalhei na Casa de Custódia, a Casa de Custódia tinha 2, né? Que era a turma da Capelinha de Palha e a turma da Seita Satânica, né? Eram 2 grupos. Aí, como é que nós dividíamos os presos? O preso chegava na Casa de Custódia, a gente sabia assim, tinha 4 parâmetros. Estuprador, que não pode ficar junto de ninguém, motivos óbvios, e aquela lenda verdadeira, que realmente os presos estupram, né? Que ela não é só lenda, é verdade. Infelizmente, eu tive que levar várias vezes preso, violentado para o hospital. Isso é um fato. Outra, os presos do crime organizado ficavam em pavilhão separado, não sei porque sempre tiveram benefícios na cadeia, isso é um fato também. Não sei se até hoje tem, né? Mas tinham na época que eu trabalhava, e aí se separavam os presos que eram mais ligados à Capelinha de Palha, ali na Vermelha, dos presos que eram ligados mais à Seita Satânica. Hoje misturou tudo, né? Hoje tem tanto preso, na época que eu trabalhei na custódia, tinha 400 e poucos presos. Hoje eu acho que não sei quanto é, Eloy. 780 e pouco. Exatamente, ou seja, dobrou. Eu trabalhei com o Dr. Benigno no júri há alguns dias, né, Dr. Benigno? Prazer em revê-lo. Eu trabalhei com ele auxiliando o júri aqui em Teresina. Só denúncia de preso que foi morto dentro de cadeia, eu fiz 4, né? Até a gente tem que fazer aquela volta jurídica. Eu denunciei todos por tentativa de homicídio, até porque nenhum deles vai dizer quem que matou. Alguém tem que ser responsabilizado pelas mortes dentro da casa de custódia. Quem é esse alguém? O governador do estado. É quem determina. Então, para mim, minha opinião dura, diga-se de passagem, mas eu mantenho essa opinião pela questão prática, enquanto o governador, o secretário de Segurança, o secretário de Justiça não começarem a ser responsabilizados por crime de responsabilidade, nós continuamos a ter esse parâmetro. E por fim, só para encerrar, nós temos um grande problema, que foi o doutor José Nilton que colocou, a polícia trabalha ainda com a ideia da ditadura militar.